Em uma noite de agosto de 1995, o voo 401 da Atlantic Airways aguardava autorização para decolar do Aeroporto Internacional de Miami. Uma tempestade iminente carregava o céu, com ventos fortes agitando as aeronaves no solo. Dentro do colossal Boeing 747, o comandante James Cooper revisava meticulosamente os sistemas da aeronave, enquanto seu copiloto, Thomas Reynolds, negociava um desvio de rota com o controle de tráfego aéreo para evitar a severa tempestade que se aproximava. Na cabine, a experiente comissária de bordo Maria Sanches, com seus 12 anos de carreira, guiava os passageiros aos seus assentos, sua memória fotográfica registrando cada rosto e particularidade. Na parte de trás da aeronave, um grupo de estudantes de biologia marinha, liderados pelo professor Alex Corren, embarcava em uma jornada rumo a um centro de pesquisa em Porto Rico. Na classe executiva, o renomado neurocirurgião David Rosenthal seguia para uma cirurgia de emergência. Próximos a ele, os recém-casados John e Emily Parker, ainda em êxtase pela lua de mel, trocavam olhares apaixonados. Perto da janela, a pequena Sarah Miller, de 5 anos, apertava seu ursinho de pelúcia, embarcando em sua primeira aventura aérea. Com um atraso de meia hora devido às condições climáticas, o Boeing 747 finalmente ganhou os céus às 20h42. A tripulação experiente, apesar da chuva torrencial, elevou suavemente a aeronave. Ao atingir 1000 metros de altitude, o avião adentrou uma densa camada de nuvens. Voo 401, autorizado a subir para 10.700 metros, mantém a rota ajustada, ecoou a voz do controlador de tráfego aéreo nos fones de ouvido. O caminho à frente, o infame Triângulo das Bermudas. A primeira hora de voo transcorreu sem incidentes. A tripulação de cabine serviu bebidas, enquanto os passageiros se acomodavam para a viagem de 3 horas. Às 21h45, a aeronave adentrou a área conhecida como Triângulo das Bermudas, e os eventos incomuns começaram a se desenrolar. Mark Thompson, o engenheiro de voo, foi o primeiro a notar algo errado. A agulha da bússola oscilou erraticamente, desviando 40 graus para a esquerda antes de retornar à sua posição original. "Capitão, veja isso", alertou Thompson, apontando para o painel de instrumentos. Inexplicavelmente, as 3 bússolas independentes mostravam direções distintas. Às 22h15, o copiloto reportou interferência de rádio incomum. Um zumbido grave e pulsante invadiu a comunicação, aumentando gradualmente de intensidade. Simultaneamente, os sistemas de navegação começaram a apresentar falhas. O GPS indicava que o avião estava em 5 locais diferentes, separados por centenas de quilômetros. A apreensão na cabine de comando aumentava a cada instante. Às 22h30, o comandante Cooper entrou em contato com o centro de controle de tráfego aéreo mais próximo. Voo 401 solicitando informações sobre anomalias climáticas na área. "Estamos enfrentando sérias falhas de equipamento." A resposta do controlador foi abafada pelo ruído crescente. Na cabine, os passageiros começaram a perceber fenômenos estranhos. A água nos copos vibrava como se agitada por forças invisíveis. Alguns se queixaram de tonturas e náuseas. O professor Corren, ao retirar uma bússola de sua mochila, observou a agulha girar descontroladamente, incapaz de encontrar o norte. A pequena Sarah, assustada, apontou para a janela. "Mamãe, olhe! O mar está brilhando!" Às 22h47, a situação atingiu um ponto crítico. Um após o outro, todos os sistemas eletrônicos da aeronave entraram em colapso. Os computadores de bordo reiniciavam constantemente. O piloto automático se desligou. Luzes de advertência piscavam freneticamente no painel de instrumentos. A última mensagem do comandante Cooper chegou às 22h54. "Controle, aqui é o voo 401. Observamos um brilho incomum sob a superfície do oceano. Parece uma espécie de espiral. Está crescendo. Meu Deus, está vindo em nossa direção. Perdemos o controle. Mickey, sinto muito, filho." A transmissão foi interrompida abruptamente. Nesse instante, o sinal de radar do voo 401 se fragmentou em múltiplos pontos, que se dispersaram em direções aleatórias em questão de segundos, antes de desaparecerem por completo. O avião havia sumido como se nunca tivesse existido. Apesar da tempestade, uma operação de busca foi iniciada imediatamente. 8 navios da Guarda Costeira, 12 aeronaves e 3 submarinos vasculharam a área suspeita do desaparecimento. As equipes de resgate enfrentaram dificuldades inexplicáveis, instrumentos de navegação imprecisos, interrupções constantes na comunicação por rádio e bússolas apontando para direções erradas.
No terceiro dia de buscas, um barco de patrulha localizou alguns fragmentos, um colete salva-vidas com o número do voo, um pedaço da fuselagem do tamanho de uma página de revista e a mochila infantil de Sarah Miller, contendo seu ursinho de pelúcia encharcado. Nenhum outro vestígio da aeronave foi encontrado. Após 2 semanas de buscas infrutíferas, a operação foi oficialmente encerrada. O relatório final declarou: provável acidente de causa desconhecida. Os familiares das vítimas foram forçados a se despedir em funerais com caixões vazios. Michael Cooper, de 8 anos, depositou uma foto dele e de seu pai empinando uma pipa sobre o túmulo do pai, prometendo um dia desvendar a verdade. Os anos se passaram, e Michael cresceu com uma determinação inabalável de resolver o mistério do desaparecimento do pai. Estudou oceanografia na universidade, especializando-se em pesquisas em alto mar e participando de inúmeras expedições. Cada mergulho o aproximava de seu objetivo. Em 2024, tornou-se um dos maiores especialistas na área de busca de objetos submersos. Em dezembro de 2023, Michael foi contatado por biólogos do Instituto de Pesquisa Marinha. Eles haviam observado um comportamento incomum em golfinhos perto do local onde o voo 401 desapareceu. Um grande grupo, com cerca de 40 golfinhos, circulava persistentemente no mesmo local, mesmo durante as tempestades. Tal comportamento desafiava todos os padrões conhecidos. Em 12 de janeiro de 2024, o navio de pesquisa Poseidon zarpou, levando a bordo uma equipe especializada, doutora Sarah Shane, renomada especialista em comportamento de mamíferos marinhos, Robert Mackenzie, lendário mergulhador de águas profundas com recorde mundial de tempo em profundidade, Helena Volkova, desenvolvedora de sistemas hidroacústicos de última geração, e o capitão Jack Elthorne, veterano com vasta experiência em missões de resgate. Desde as primeiras horas, a expedição se deparou com fenômenos inexplicáveis. Os instrumentos de navegação falhavam assim que o navio entrava na área. Os sistemas de computador reiniciavam inexplicavelmente. O mesmo zumbido grave e pulsante, gravado momentos antes do desaparecimento do voo 401, ecoava nos fones de ouvido do hidrofone. A 10 milhas da área de busca, o navio encontrou o grupo de golfinhos. Os animais exibiam um comportamento extraordinariamente coordenado, nadando em formação compacta e emergindo ocasionalmente como se observassem a tripulação no convés. Um grande macho, apelidado de capitão pela tripulação, parecia coordenar as ações do grupo. O primeiro mergulho de um veículo subaquático autônomo quase terminou em desastre. A uma profundidade de 60 metros, todos os sistemas falharam subitamente. Apenas uma subida de emergência salvou o equipamento. A análise das gravações revelou que os sensores detectaram uma forte anomalia magnética momentos antes da falha. No terceiro dia de buscas, Michael decidiu mergulhar pessoalmente. Acompanhado por Robert Mackenzie, ele mergulhou a uma profundidade de 90 metros. A visibilidade era surpreendentemente boa para a área, cerca de 30 metros. Os golfinhos seguiram os mergulhadores, formando um semicírculo protetor atrás deles. De repente, uma forma colossal emergiu da névoa azul. Michael prendeu a respiração. Diante dele, repousando no leito oceânico em condições quase perfeitas, estava um avião de passageiros. Apesar de quase 30 anos submerso, o casco estava notavelmente preservado. O número da cauda ainda era legível, 401. Inesperadamente, os detectores de movimento soaram o alarme. 3 grandes tubarões-tigre se aproximavam do local de mergulho. A situação se tornou crítica. Robert preparou um sinalizador, mas então o inexplicável aconteceu. Os golfinhos rapidamente formaram um círculo fechado ao redor dos mergulhadores. O capitão e outros 5 golfinhos atacaram os tubarões, atingindo-os com suas cabeças. Os golfinhos restantes criaram poderosas ondas de choque com suas caudas. Em instantes, os tubarões recuaram. A análise da aeronave se estendeu por 4 dias. Tudo na cabine de comando indicava que a tripulação lutou contra algo inexplicável. Os controles estavam em seus limites, e os sistemas de emergência haviam sido ativados. Uma foto do pequeno Michael e um bilhete foram encontrados no bolso do uniforme do comandante Cooper. Feliz aniversário, filho. Papai volta em 2 dias. O tempo parecia ter parado dentro da aeronave. Máscaras de oxigênio penduradas acima de cada assento, um sinal de que a tripulação lutou até o fim para salvar os passageiros. Na mesa do assento 14A, havia uma edição da National Geographic com um artigo sobre os mistérios do Triângulo das Bermudas. No bolso do assento, o diário do professor Corrêa continha uma anotação: o estranho brilho está se intensificando. Parece algo de outro mundo. No entanto,
a descoberta mais intrigante foi o dano no casco. Orifícios perfeitamente circulares, com 15 centímetros de diâmetro, dispostos em padrões geométricos precisos, estavam espalhados por toda a superfície da aeronave. As bordas dos orifícios apresentavam sinais de fusão a temperaturas muito superiores às produzidas por armas modernas ou fenômenos naturais. A caixa preta foi recuperada no 5º dia da operação. Apesar de décadas submersa, algumas gravações haviam sido preservadas. O que os especialistas ouviram foi estarrecedor. 1 minuto antes do desaparecimento, um pulso eletromagnético gigantesco havia sobrecarregado todos os sistemas. As últimas palavras registradas foram: "Está vindo em nossa direção." Meu Deus, não é isso. Os golfinhos permaneceram próximos à estação de pesquisa durante toda a operação. Os biólogos identificaram que aquela era a 3ª geração de golfinhos a exibir tal comportamento. Ao analisar as marcas em suas nadadeiras, reconheceram alguns cujos ancestrais haviam sido observados na mesma área no final da década de 1990. No último dia de mergulho, Michael fez uma descoberta surpreendente. Um registro de voo, protegido em um recipiente plástico lacrado, estava escondido no painel de instrumentos, intocado pela água. As últimas anotações contavam uma história aterrorizante. Segue a transcrição da conversa. 23h15. Todos os sistemas desativados. Os motores não respondem. Estamos em queda em espiral. Algo brilha abaixo de nós, como um gigantesco redemoinho de luz. 23h17. De alguma forma, o avião está desacelerando, como se algo estivesse nos sustentando no ar. Os passageiros estão em pânico. Uma garota está gritando que vê sombras colossais na água. 23h18. Meu Deus! Está vindo em nossa direção. Anéis de luz estão cercando o avião. O controle não responde. Os instrumentos exibem dados impossíveis. Temperatura externa: 127 graus Celsius. Altitude: menos 300 metros. O tempo está voltando. 23h19. Eles estão aqui. Eu os vejo. Através do casco. Algo além de nossa compreensão. Mickey, me desculpe, não poderei vê-lo crescer. Foi ali que as anotações terminaram. A última página estava coberta de símbolos estranhos que não se assemelhavam a nenhum alfabeto conhecido. Ao trazer o recipiente para a superfície, outro incidente inexplicável ocorreu. Todos os dispositivos eletrônicos a bordo do navio se desligaram simultaneamente por 7 minutos e 23 segundos. Quando os sistemas foram reiniciados, todas as fotos digitais da descoberta haviam desaparecido da memória das câmeras. Apenas as fotos analógicas tiradas com a antiga Polaroid da doutora Shen permaneceram. Em uma semana, a equipe coletou mais de 1 terabyte de dados. O sonar detectou uma estranha depressão circular sob a aeronave, medindo 110 metros de diâmetro e 26 metros de profundidade, não registrada em nenhum mapa do fundo do mar. Os magnetometros registraram picos inexplicáveis de eletricidade a cada 108 minutos. Amostras de água revelaram altas concentrações de elementos não encontrados na natureza. O comportamento dos golfinhos permaneceu o mistério mais surpreendente. Após a recuperação do registro de voo, eles começaram a emitir sons de baixa frequência incomuns para sua espécie. A análise revelou uma sequência matemática clara nos sinais. A doutora Shen passou 3 meses tentando decifrar o significado. No final da expedição, os golfinhos acompanharam o navio até o limite da área onde o voo 401 havia desaparecido. Na fronteira, o capitão saltou da água, executou um giro espetacular no ar e emitiu uma série de cliques que correspondiam às perturbações de sinal registradas pela caixa preta durante a queda. O mistério do voo 401 levantou mais perguntas do que respostas. A investigação oficial chegou a um impasse diante de fatos que contradiziam as leis conhecidas da física. Os militares mantiveram a maior parte das descobertas da expedição em segredo, deixando o público à mercê de especulações e boatos sobre a causa do acidente. Os estranhos orifícios circulares no casco se tornaram um tema candente de discussão na comunidade científica. Michael Cooper continuou sua pesquisa sobre o Triângulo das Bermudas. Todos os meses, ele retornava ao local do acidente, e sempre era recebido pelo mesmo grupo de golfinhos. Eles circulavam sobre o local onde o avião de seu pai repousava, como silenciosos guardiões de um segredo que poderia um dia mudar para sempre a compreensão da realidade pela humanidade.